Hábitos de vida e fatores ambientais podem diminuir a fertilidade masculina. É o que aponta um estudo internacional. Aqui no Brasil, a pesquisa é feita por pesquisadores mineiros. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, os homens respondem por 35% das causas que dificultam a gravidez. Ela dita todo o ritmo da casa, mas logo vai ter que dividir os mimos com um irmãozinho. Quem diria que há cerca de 3 anos esse papai foi considerado infértil? Foi constatado que eu tinha varicocele, que seria uma má formação em uma das veias que leva sangue, uma das artérias que leva sangue pro testículo, onde é formado os espermas, né? Os espermatozoides, e aí que fazia a produção ficar de forma incorreta. As 2 gestações têm uma explicação. A médica falou que pode ter estagnado o problema, pode ter parado, né? Não queria dizer que não poderia voltar, né? E que pode ter estagnado e a gente ter conseguido produzir espermatozoides de qualidade. Quem não tem esta sorte precisa recorrer aos tratamentos de infertilidade. 10 a 15% dos casais apresentam algum tipo de dificuldade na hora de ter filhos. É o que diz um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Na maior parte das vezes, é a mulher quem apresenta algum tipo de impedimento. Mas isso não significa que o homem não tenha que ter atenção com a própria saúde. Alguns alimentos, hábitos ou até mesmo a exposição a poluentes podem influenciar na fertilidade masculina. É o que os pesquisadores de 8 países buscam investigar. Aqui no Brasil, o estudo é feito na UFMG. O estilo de vida, os hábitos, dieta, consumo de álcool, tabaco, outras drogas, porque acredita-se que os contaminantes ambientais podem influenciar na fertilidade do homem adulto durante a gravidez. Na Dinamarca, 1 em cada 5 jovens adultos com idade entre 18 e 25 anos tem produção de espermatozoides abaixo do normal. Para a pesquisadora mineira, a qualidade do sêmen do brasileiro também pode ser afetada. Para investigar a saúde masculina, a pesquisa recruta estudantes universitários. O Hugo, de 22 anos, e o Herbert, de 20, decidiram colaborar. Eu já trabalhei em outros projetos de pesquisa e isso fez com que eu entendesse o quão importante é contribuir para os outros projetos. Contribuir com o desenvolvimento científico internacional e nacional é super interessante. Para estes 2 jovens, o sonho de ser pai ainda está distante. Mas ter consciência de como anda a saúde ajuda no planejamento do futuro. Foi interessante porque eu não recebi um ok. Eu percebi que eu tinha um pequeno probleminha, mas justamente por eu ter detectado ele tão cedo, eu vou poder conseguir tratar ele. A gente acaba projetando a vida daqui a uns anos, fala, essas coisas eu não tenho que me preocupar, pelo menos por enquanto. Mas tem muitos homens preocupados. Se você se interessou por essa história aí da pesquisa, quer de repente saber mais informações, não sei, se de repente até ser voluntário, a gente vai colocar informações dessa pesquisa na nossa fanpage daqui a pouquinho, logo depois do jornal. Mas para discutir mais sobre a infertilidade, nós recebemos aqui no estúdio do Jornal Minas, segunda edição, o médico João Pedro Junqueira, que é especialista em medicina reprodutiva. Doutor João, seja bem-vindo, boa noite. Para começar, assim, de cara, a gente até conversava aqui durante a matéria, é um assunto que para os homens é um tabu total, né? Achar o personagem, até agradecer pela participação dos nossos voluntários aí, que foram entrevistados, porque é difícil falar sobre isso. Realmente, já se melhorou muito. Essa dificuldade do homem falar sobre a dificuldade dele de fertilidade já foi muito grande, a ponto do parceiro se recusar a ir na consulta com o médico. Melhorou-se muito. E é importante deixar claro aqui que metade das causas de dificuldade para engravidar são masculinas e metade feminina. Então, meio a meio isso aí. É salomônico, é meio a meio. Então, existe uma responsabilidade e ele tem que enfrentar essa questão. Mas você tem razão, é difícil o homem hoje falar sobre isso. Ele confunde fertilidade com potência, com virilidade e fica incomodado com isso. A gente conversando aqui, eu viajei, fui lá em Machado de Assis para entender essa história aí da fertilidade do homem. Agora, como é que se define um problema? A gente até viu o jovem ali na reportagem dizendo, olha, eu percebi pelo exame que teria um pequeno probleminha. Há uma definição técnica do que seria um probleminha?
Existe sim. O que a gente precisa entender é que, primeiro, o ser humano precisa tentar engravidar. E, para isso, pessoas em idade reprodutiva, né, que não tenham nenhum sinal anterior de dificuldade, tem que esperar pelo menos 12 meses de vida sexual ativa. Então, primeiro ponto, menos de um ano não se fala em problema. Ainda não. Não se fala, né? Óbvio que se existir qualquer coisa anterior, seja masculino ou feminino, vai se procurar o médico. Depois desse período, é importante se procurar um especialista, o ginecologista do dia a dia. O que a gente tem que entender é que o homem brasileiro não tem hábito de fazer exame preventivo, e a mulher tem. Então, todo homem deve, ao entrar numa determinada idade, que a gente chama de idade reprodutiva, fazer pelo menos um espermograma. Por quê? Isso vai trazer muita informação e vai já triar aqueles homens que eventualmente vão precisar de algum tratamento, de alguma abordagem, seja do especialista em medicina reprodutiva, seja do urologista, que é o médico especializado nas doenças masculinas. E dentro da urologia você tem o andrologista especializado nas doenças reprodutivas masculinas. Eu acho que a gente até acaba criando uma oportunidade de trazer um serviço público, porque a gente já discutiu coisas parecidas aqui com relação, por exemplo, à AIDS. A gente falou, por exemplo, que as mulheres têm o tal do exame pré-nupcial, né? E aí vai lá, cuida, aí por um machismo, por preconceito, sei lá qual que é o nome que a gente pode dar para isso, o homem fica de fora, se tá achando massa. Mas ele não testa HIV, não sabe se tem, não olhou, e não faz um teste, por exemplo, sobre reprodução, e depois que poderia poupá-lo de tempo, poderia fazer um tratamento que seria muito mais rápido, porque assim como outras coisas, quanto mais rápido se perceber, melhor é, né? Isso é uma questão cultural da nossa população latina brasileira, de colocar tudo nas costas da mulher. Todo homem tem que fazer preventivo, né? Tem que fazer um espermograma num determinado momento. O ginecologista, que é o médico da mulher, ele tem que tratar o parceiro, o marido também, não tratar nesse sentido de curar, mas de aproveitar esse momento, solicitar um espermograma, doenças infecciosas, não precisa ser só HIV, hepatite B, hepatite C, saber quais são os hábitos daquele parceiro. Isso é muito importante. Então, isso é uma questão cultural que nós temos que trabalhar ao longo do tempo. E falando justamente nesse relacionamento, né? O tratamento, qualquer que seja a busca para tratar a reprodução ou melhorar a reprodução, ela é feita em conjunto, né? Essa história, primeiro, esse machismo aí tem que ser abandonado. Se vocês tratam o casal. Primeira coisa, para ter filho precisam de duas pessoas. Hoje em dia até mais moderno, precisa de 2 gametas, um masculino e um feminino, né? Mas vamos imaginar que a gente está trabalhando com um homem e uma mulher. O problema não é de um ou de outro, é do casal, ok? Então, como eu já falei, os dois entram com a mesma porcentagem de alterações. Então a gente tem que trabalhar com os dois e não com um só. E, de novo, a medicina hoje, ela avançou demais. Antigamente existia um termo que era esterilidade, que era impossibilidade de se obter uma gravidez. Hoje quase que se acabou com esse termo. A gente fala de infertilidade, dificuldade. Nós vamos ter quase sempre uma oportunidade de resolver aquela questão, vamos falar aí de um fator masculino severo, através de técnicas que a gente vai chamar de reprodução assistida ou fertilização in vitro. Então existe solução, coisa que não existia há muitos anos atrás. Então, e nesse avanço, o que a gente pode destacar, assim, nesses últimos anos? E se o Brasil, ele está dentro dessa onda mundial? A gente está falando até de uma pesquisa, participando de uma pesquisa internacional, a gente está bem conceituado nisso, nossos pesquisadores. A nossa medicina reprodutiva, ela está alinhada com os melhores do mundo? Olha, eu posso dizer que a medicina brasileira está muito bem alinhada e a medicina mineira muito bem alinhada na questão da medicina reprodutiva. Nós somos referência nacional e internacional. Tá? Então, isso nos orgulha muito, né? Que a medicina de Minas Gerais tem essa imagem e muito através da seriedade e da humildade que as pessoas trabalham. E não é só na área de medicina reprodutiva, todos sabem que Belo Horizonte e Minas Gerais como um todo é muito reconhecido. É uma referência. A medicina reprodutiva, ela traz oportunidade de você tratar principalmente aqueles casos considerados graves ou severos. Não grave para a saúde, mas para a reprodução. Então a gente começa, tenta imaginar uma escada com degraus variados de complexidade. De acordo com o que o médico identifica, nós estamos falando aqui do masculino, ok? Você tem lá questões, infecção, a gente não pode fugir disso. Hoje a gente vive uma epidemia de doença sexualmente transmissível.
gonorreia, clamídia, não posso nem, posso até falar do HIV, que vão impactar na fertilidade e que tem tratamento. Depois você tem a varicocele, que é uma alteração da circulação que foi apresentado do testículo, que existe um desequilíbrio da temperatura. Né? O testículo ele precisa estar fora do corpo, porque a produção de espermatozoide é abaixo da temperatura nossa de 36, 36,5. Por isso que existe o músculo, né? E alguns casos, e a gente tem descoberto ao longo dos tempos, o avanço, é que uma parte importante dos problemas masculinos, a gente tem descoberto que é genético. São alterações ao nascer. Né? E essas alterações, elas não têm tratamento, elas têm solução. O que significa isso? A gente consegue fazer com que haja uma gravidez através do laboratório, mas você não modifica aquela história. Ok. E também, é o tema nosso aqui, questões de hábitos de vida, né? Você vai perguntar, pra gente terminar, influencia mesmo, a forma como um homem gay tá aí, dica, os casais querem ficar grávidos, o homem precisa fazer assim, as mulheres sempre têm as dicas, o homem também precisa se cuidar? O homem tem que se cuidar, o ser humano tem que ser magro, né? Bons hábitos de alimentação, hoje se tem um excesso de álcool, cigarro, e vamos falar aqui claramente, o uso excessivo da maconha altera muito o espermograma. Então, de novo, não é só a mulher que tem que se cuidar, o homem também, existe um impacto. Hoje a gente está tentando, essa pesquisa, o que eles estão tentando fazer no mundo inteiro? Entender quais são os efeitos ambientais do mundo moderno, nesse caso específico, sobre a fertilidade masculina. Isso é muito interessante, né? Porque hoje a gente está sob o efeito de muita substância química, comida, bebida, conservante, nós evoluímos. Mas nós estamos pagando um preço. Pois é, a gente precisa caminhar muito mais, né? Eu fiquei imaginando agora a dor de cabeça que muitos homens arrumaram em casa agora depois das suas dicas. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e dar um pouquinho das orientações. Muito obrigado. Agradecido. E no próximo bloco...